Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje saíram dados importantes aí das negociações salariais. Pode não parecer tão importante, mas eu gosto muito desses dados aí porque revela muita coisa sobre mercado de trabalho e também até sobre luta de classes. Então, vamos explicar um pouquinho mais para vocês sobre esses dados e ver aí por que a gente está tendo tanto sucesso nas negociações salariais durante esse terceiro governo Lula. Então, o tema do vídeo de hoje são as negociações salariais. Bem, gente, antes de tudo, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal para não perderem nenhum conteúdo, sempre conteúdo novo, de terça a sexta-feira às 14 horas. Então já se inscreve, daí o sininho toca aí para vocês quando saírem os vídeos novos aí. Daí vocês não perdem nada sobre a economia brasileira, mundial, o que está acontecendo no Brasil, no mundo. E também alguns temas especiais que eu sempre preparo aí para vocês. Vamos falar então das negociações salariais, que você teve aí uma porcentagem de 67% das negociações que aconteceram em abril desse ano, resultando em um reajuste acima da inflação. Se a gente pegar esses dados em relação ao que a gente viu aí nos últimos meses, é um dado baixo, porque normalmente a gente teve aí reajustes salariais acima da inflação em torno de 80, 82%. Mas mesmo assim ainda é um dado bem interessante. E tem muito a ver também com questões de sazonalidade. Você teve aí, pelo que diz o relatório do Diese, que ainda você tem muitas negociações que começaram no mês de abril que ainda não foram encerradas, então parece que teve alguns alongamentos um pouco maiores e por isso que você teve aí essa taxa de reajuste assim baixa, se a gente for pegar nesses termos. Mas se a gente for pegar em relação ao histórico das negociações salariais de até não pouco tempo atrás, esse número aí de 67,7% é um valor elevado se a gente for pegar, por exemplo, o que aconteceu no governo Temer e no governo Bolsonaro, que nos melhores momentos do governo Temer e do governo Bolsonaro, você tinha reajustes que chegavam a 60%. Então, mesmo nos piores momentos, a gente tem aí a pior taxa de reajuste acima da inflação desde 2022, justamente no governo Bolsonaro. Você tem, então, que mesmo nesses piores momentos, ainda é melhor do que a gente tinha antes. E vamos mostrar aqui um gráfico para vocês verem como que está a questão do reajuste salarial, tanto em termos mensais quanto em termos anuais. O vermelho são os acima da inflação, o amarelo é o igual à inflação, ou seja, que pelo menos deu ganho real, e o azul é o abaixo da inflação. A gente tem então que 80%, se a gente somar o acima ou igual no mensal, foram reajustes que pelo menos recompuseram a inflação do período passado, 67,7% acima e 12,3% igual, com 20% dos reajustes abaixo. É um valor alto se a gente for pegar nesses últimos anos aí do governo Lula 3. Mas você vê como que está nesse ano de 2025. 82,4% dos reajustes ocorreram acima da inflação e 11,2% ocorreram pelo menos igual à inflação, com só 6,4% dos reajustes ocorrendo abaixo da inflação. Quase 94% dos reajustes salariais, portanto, eles pelo menos mantiveram o poder de compra do salário nesse momento. Isso é um dado muito importante porque você não tem, historicamente, reajustes tão bons assim. Quando que a gente teve reajustes que ficaram acima de 80%? Durante o governo Lula 2, que aí as taxas chegaram a mais de 80%, e no governo Dilma 1. Aí foi o melhor momento aí dessa métrica, porque você tinha quase que 100%. A taxa de sucesso era de 93%, 94% nos reajustes. Isso até pode explicar, em fato, em parte,
por que a Dilma caiu, né? Será que esse poder de barganha dos trabalhadores não incomodou um pouco o andar de cima? É um dos fatos aí que a gente pode explicar o golpe que aconteceu em 2016, né? Porque a questão dos reajustes, elas tem muito de questão de luta de classes. Vamos falar primeiro, rapidinho, de alguns dados que também saíram, para vocês verem aí como que está o mercado de trabalho segundo esses dados do Diese. A gente tem que, nesse mês de abril, o reajuste médio foi de 0,89% em termos reais, ou seja, acima da inflação você teve mais 0,89% de reajuste acima da inflação. A região com maior, a região com maior sucesso nos reajustes foi a região sudeste, seguida pela região sul, ambas com mais de 80% de sucesso nas negociações salariais, ou seja, com reajuste acima da inflação. E a região norte teve os piores dados, tem 74% só dos seus reajustes no ano de 2025, tá? Com reajuste acima da inflação. Por que essa métrica é tão importante? Porque ela mostra uma proxy de como que está o poder de barganha da classe trabalhadora, o quanto que ela consegue sentar na mesa e negociar com o patrão. E, obviamente, a gente não está falando aí da classe trabalhadora de forma individualizada. Não é você, com o seu poder de barganha, negociar sozinho com o patrão e tentar arranjar um reajuste robusto. Isso daí, geralmente, a gente vai ver que quanto menos organizado o trabalhador, pior costuma ser a situação aí na hora do reajuste. Mas quando a gente está falando isso, a gente está falando do trabalhador organizado. E quanto você tem maior reajuste salarial, é a proxy de que você tem, então, um poder de barganha melhor para o trabalhador. E o que isso significa? Que isso aí só acontece porque o desemprego está baixo e porque o salário mínimo está aumentando em termos reais. E esses dois pontos eles são argumentos muito favoráveis para a classe trabalhadora. Daí você tem que... É muito mais difícil com desemprego baixo você demitir uma pessoa e recontratar outra. Lembrando que o capitalismo adora o exército de reserva dos desempregados aí para conseguir manter disciplinado o trabalhador, palavras do velho barbudo e também do Kalec. Então, eles odeiam desemprego baixo justamente por isso. É por isso que o liberal odeia tanto isso, porque ele não consegue aí disciplinar a classe trabalhadora. Então você vê aí que estamos no momento em que existe uma certa força interessante da classe trabalhadora que ela consegue reajustar e um número expressivo, acima de 80%, consegue reajustar o seu salário acima da inflação. Então isso aí mostra que você está com uma classe trabalhadora mais poderosa. Isso também reflete entre os empresários, porque eles não podem repassar tanto seus custos para os preços. Então até quando você tem reajustes maiores de salário, empresas que trabalham com markup maior, ou seja, que trabalham com margens de lucro maior, elas não conseguem repassar tanto aumento de custos quando a classe trabalhadora está mais organizada. Então, você tem então que existe, assim, dentro do conflito distributivo de Kalec, existe a situação de que quanto maior o poder de barganha da classe trabalhadora, melhor reajuste ela consegue, e é pior para o empresário que ela não consegue recompor a margem de lucro dessa perda que ele tem ao conceder esse reajuste ao trabalhador. Então isso é um ótimo sinal para a economia real, ótimo sinal. E a gente vai ver que isso aí faz muito sentido quando a gente for observar os setores que tiveram melhores reajustes. Você vê que o setor que teve o pior reajuste é justamente o setor do comércio, que é onde você tem os sindicatos mais organizados, onde vocês têm a maioria dos trabalhadores não sindicalizadas, mão de obra muito rotativa, onde você tem muito funcionário temporário, muito funcionário informal, e você tem que nesse setor, é o setor que você tem a menor taxa de sucesso.
o reajuste ele fica acima da inflação para 77,3% dos reajustes ocorridos até esse momento no ano. Você vê que a indústria e os serviços, que são reajustes, que são setores com maior organização e são setores com empresas maiores, lembrando que no serviço a gente tem desde o pequeno cabeleireiro e tudo mais, quanto você também tem uma gigante de telecomunicação aí, de celulares e tudo mais. Então você vê 84,5% dos reajustes salariais ocorrendo acima da inflação para serviços e 81,1% dos reajustes salariais ocorrendo acima da inflação para a indústria. O rural é o que sempre surpreende, né? O IBGE o Diese começou a medir o reajuste rural no começo desse ano, e a gente vê que eles têm até um bom reajuste. 86,8% é até o maior sucesso no meio rural, conseguem aí ter reajustes acima da inflação. O que pode explicar isso? Talvez a baixa necessidade de você dar reajuste, porque os salários são muito baixos nesse meio, a lucratividade muito alta que o setor rural tem, então eles têm uma tendência maior de aceitar uma queda na porcentagem por ganhar em volume. Então, alguns fatores podem explicar isso, mesmo num setor com menos sindicalização. Então, é bem interessante a gente ver esses dados, porque a gente vê que, por pior que esteja a situação, o mercado de trabalho ainda com muitos defeitos, muitos problemas, você vê um trabalhador fortalecido nesse momento, que consegue sentar na mesa de negociação e conseguir um reajuste real. É o ideal? Não, seria ideal se a gente conseguisse muito mais, mas dentro do que a gente tem, o que vamos dizer assim, é o que tem para hoje, é o que tem para hoje, mas a gente está conseguindo aí bons resultados nesses reajustes salariais. Essa é provavelmente uma das melhores métricas do governo Lula e uma das melhores métricas de todos os governos petistas, porque sempre que teve um governo petista no poder, a gente não teve outros governos de esquerda, pelo menos na Nova República, a não ser governos petistas, antes que vocês comecem a jogar pedra em mim, então a gente tem que se referir só a isso. Você vê aí que pelo menos nesse caso, você tem então um fortalecimento do trabalhador que consegue ter melhores condições de renegociar seus salários, porque desemprego está baixo, reajuste real do salário mínimo força também com que os trabalhadores queiram pelo menos aquele reajuste na hora de negociar seus salários, e também aí uma economia mais forte ajuda o empresário também a fazer com que... ajuda o empresário, na verdade, a ser convencido de dar esse reajuste, porque ele consegue ganhar também em volume. Além do fato de que com a inflação baixa, o reajuste ele fica menos pesado, menos custoso para o empresário, então ele tende a ceder mais fácil. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se gostaram, aí dá o seu like. Se esperou até agora para ver se você... Que gostava do canal, para se inscrever no canal. Se gostou, se inscreve. E a gente volta amanhã para sextar com algum assunto aí que deve surgir aí nesses momentos, tá bom? Então, gente, um grande abraço e até a próxima.